Você está prestes a ouvir o audiobook completo do livro Marketing 6.0. O futuro é imersivo. narrado por mim, Ellison Sotti. E se você está procurando por um resumo, uma review mais rápida deste livro, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima no card ou na descrição. Se você se interessa por dicas, reviews e atualidades de temas como criatividade, marketing, artes visuais, não deixe de conferir o canal. E se você quer receber novos lançamentos de audiobooks, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Na descrição deste vídeo você tem acesso ao resumo e a review por escrito deste livro em meu blog, assim como o download dos arquivos do audiobook. Se está pensando em adquirir esse livro, não deixe de conferir os links na descrição. Assim você ganha desconto e também ajuda o canal a crescer. Agora eu te desejo um excelente livro e um bom proveito. Esta é a versão dividida por capítulos. Capítulo 9. Marketing espacial. Fornecendo interações naturais, homem-máquina. No passado, os humanos primeiros smartphones utilizavam teclados e canetas físicas. No entanto, em 2007, o primeiro iPhone revolucionou a indústria de smartphones ao popularizar as telas sensíveis ao toque como interface principal. As telas sensíveis ao toque tornaram-se comuns na maioria dos smartphones logo depois, estabelecendo uma interface homem-máquina intuitiva. Hoje, as telas se tornaram os portais para as pessoas fazerem as transições entre os reinos físico e digital. As pessoas agora podem interagir intuitivamente com telas em smartphones, tablets, quiosques de autoatendimento, caixas eletrônicos e máquinas de venda automática. Mesmo em situações sociais ou espaços físicos, como cafeterias, os indivíduos geralmente mudam sua atenção para seus telefones, mergulhando no mundo digital. Os recentes avanços na tecnologia alimentarão ainda mais essas interações homem-máquina mais naturais. Acreditamos que muitas tecnologias avançadas são projetadas para imitar as habilidades e comportamentos humanos para que as máquinas possam interagir melhor com os humanos. A IA é um excelente exemplo disso, pois busca replicar as habilidades cognitivas humanas, como aprendizado, resolução de problemas e tomada de decisões. Além disso, o processamento de linguagem natural, o NLP, um ramo da IA, concentra-se em imitar as interações da linguagem humana. Isso permite que as máquinas, como chatbots e assistente de voz, entendam e respondam a solicitações escritas e faladas. Os sensores desempenham um papel crucial na imitação dos sentidos humanos. As tecnologias de reconhecimento facial e de imagem, por exemplo, visam replicar a visão humana, permitindo que as máquinas identifiquem e distingam objetos de forma semelhante aos humanos. A robótica também imita os movimentos e ações humanas, capacitando os robôs a executar tarefas como caminhar, levantar e escalar, auxiliando assim os humanos em atividades físicas existentes. Notas do narrador. Logo abaixo a este texto há uma figura de número 9.1, Tecnologias inspiradas no homem. Esta imagem, assim como todas as outras, estarão aparecendo na sua tela ou disponíveis em nosso blog, esot.com/blog. Confira os links na descrição e baixe o PDF deste livro gratuitamente. Fim das notas. O texto continua. A imaginação humana, uma capacidade distinta que permite a compreensão de conceitos e ideias abstratas sem forma física, também inspirou avanços tecnológicos. A realidade estendida, o X-Ray, que engloba a realidade aumentada, o AR, realidade virtual, VR, e realidade mista, MR, visa replicar esta imaginação humana, criando experiências imersivas que misturam os mundos físico e digital. Da mesma forma, o metaverso também é inspirado na imaginação humana, pois é um espaço virtual imaginativo onde as pessoas podem interagir e explorar. A natureza inerente social dos humanos também inspira tecnologias destinadas a criar interconectividade. Por exemplo, a internet das coisas, a IoT, é um sistema que conecta vários dispositivos e permite que eles se comuniquem e compartilhem dados. Essa interconexão permite automação e controle de dispositivos mais eficientes e contínuos. Outro exemplo é o blockchain, um banco de dados distribuído que visa criar uma rede descentralizada de computadores interconectados, possibilitando transações seguras e sem intermediários. Em essência, as tecnologias avançadas geralmente procuram imitar as habilidades humanas, sejam replicando funções cognitivas, permitindo comunicações imitando os sentidos humanos, capacitando movimentos físicos, criando experiências imaginativas ou promovendo a interconectividade. Essas tecnologias, portanto, oferecem novas possibilidades de interação natural entre humanos e máquinas,
semelhantes a humanos, envolvendo comandos de voz, reconhecimento facial e gestos com as mãos. Um campo emergente que pode potencialmente alavancar estes avanços tecnológicos é a computação espacial, que permite que os humanos interajam com máquinas e conteúdo digital dentro de um espaço físico. Embora as interações baseadas em tela permaneçam relevantes, a computação espacial oferece maneiras mais naturais de se envolver com a tecnologia. Por exemplo, a mera presença de uma pessoa pode acionar o funcionamento dos dispositivos. Isso é evidente em casas inteligentes, onde a presença dos residentes pode ajustar automaticamente a iluminação e a temperatura sem a necessidade de controladores de tela sensível ao toque. Como alternativa, os residentes podem usar comandos de voz pré-definidos ou bater palmas para mudar o ambiente da sala. Os avanços da computação espacial aprimoram ainda mais a convergência de experiências físicas e digitais. Imagine aplicativos semelhantes em experiências de varejo, em que os clientes que entram em uma loja são detectados por vários sensores que solicitam notificações no aplicativo em seus telefones celulares. As câmeras de reconhecimento facial também podem identificar o perfil demográfico dos visitantes da loja, levando a uma parede de LED iluminado e recomendando promoções personalizadas para o dia. Esse tipo de marketing experimental é o que chamamos de marketing espacial, em que os profissionais de marketing aproveitam a computação espacial para apresentar produtos e oferecer promoções em um ambiente físico interativo. Ele permite que os profissionais de marketing adicionem experiências virtuais 3D ao espaço físico, permitindo que os usuários interajam com ambientes que apresentam elementos digitais. Uma excelente ilustração do marketing espacial é a recente patente da Disney para um simulador do mundo virtual para implementação em locais no mundo real, como parques temáticos, hotéis e navios de cruzeiro. Essa tecnologia inovadora permite que a Disney monitore os movimentos de seus visitantes e projete conteúdo multimídia em superfícies e objetos 3D à medida que os visitantes se aproximam deles. Como resultado, os visitantes podem interagir com os personagens da Disney em hologramas 3D enquanto exploram várias atrações num parque temático. Essa tecnologia de ponta pode ser categorizada como realidade aumentada, ou AR, pois sobrepõe o conteúdo digital à visão do mundo real. O principal diferencial é que ele opera sem a necessidade de dispositivos adicionais, proporcionando uma experiência sem atrito para os hóspedes. O marketing espacial combina a eficácia do espaço físico com o crescente apelo das interfaces digitais. Essa fronteira borrada entre os reinos físico e digital criaram uma experiência digital totalmente perfeita e imersiva. Profissionais de marketing podem aproveitar esta abordagem para entender as demandas das gerações mais jovens de clientes que são nativos digital. Definindo o marketing espacial. O marketing espacial procura emular a capacidade humana de consciência situacional, um aspecto crucial das experiências pessoais. Em ambientes tradicionais de tijolo e argamassa, entender os clientes fornece ofertas personalizadas e criar compromissos interativos requer intervenção humana. Fornecer ofertas personalizadas e criar compromissos interativos requer intervenção humana. Como resultado, os trabalhadores da linha de frente desempenham um papel significativo na tomada de decisão, informadas com base em sua compreensão do ambiente e dos clientes que atendem. Para automatizar este processo, o marketing espacial combina 3 conceitos emergentes do marketing: marketing de proximidade, marketing contextual e marketing aumentado. O marketing de proximidade permite que os profissionais de marketing identifiquem a presença de clientes em locais físicos. Ao alavancar esta consciência espacial, os profissionais de marketing podem utilizar o marketing contextual para fornecer conteúdo relevante no momento certo e no local apropriado. Além disso, o marketing aumentado aprimora as experiências da vida real, integrando elementos virtuais, resultando em uma experiência geral mais cativante e imersiva do cliente. Notas do narrador. Logo abaixo deste texto há uma figura de número 9.2, com o título O que é marketing espacial? Esta imagem, assim como todas as outras, estão aparecendo na sua tela. Se quer ter a melhor imersão ao livro, baixe o PDF dele no nosso blog, esorte.com/blog. Confira os links da descrição. Fim das notas. O texto continua. Ao combinar estas abordagens, os profissionais de marketing podem replicar a consciência situacional dos trabalhadores humanos da linha de frente usando tecnologias digitais. Consequentemente, isso não apenas aprimora as experiências do cliente, tornando-as mais inovadoras, mas também permite a entrega consistente e escalável de experiências. Marketing de proximidade. O sucesso do marketing espacial depende da capacidade de permitir que espaços físicos aprimorados digitalmente
Reconheçam clientes próximos e iniciem interações significativas com eles. É aqui que o marketing de proximidade entra em ação, servindo como uma ferramenta poderosa para os profissionais de marketing identificarem a localização precisa dos clientes e fornecer conteúdo personalizado de acordo. O marketing de proximidade utiliza tecnologias baseadas em localização, incluindo geofencing, criação de um perímetro virtual para uma área geográfica, a Wi-Fi, e os beacons Bluetooth para detectar o paradeiro dos clientes. Essas tecnologias identificam com precisão suas localizações, conectando-se aos dispositivos dos clientes, como telefones e celulares. Em ambientes de varejo, as empresas também podem determinar a localização dos clientes quando eles usam seus telefones celulares para escanear códigos de resposta rápida, os QR, ou interagir com tags de comunicação de campo próximo, o NFC, colocadas em seções específicas para acessar informações do produto. Como resultado, muitos varejistas incorporam o código QR em etiquetas de produtos ou os equipam com os chips NFC. Outra abordagem para determinar a presença de um cliente em um determinado local envolve o uso de tecnologia de reconhecimento facial alimentado por uma IA. Por exemplo, alguns varejistas empregam câmeras de detecção de rosto que só podem identificar perfis demográficos de clientes, como os refrigeradores inteligentes da Walgreens, que deduzem a idade e o sexo dos compradores para recomendar bebidas geladas específicas. Por outro lado, a Best Store, uma rede de salgadinhos da China, utiliza a tecnologia de reconhecimento facial do Alibaba para identificar indivíduos específicos em seus bancos de dados e recomendar produtos com base em suas compras históricas. O uso de câmeras alimentadas por IA permite que as empresas detectem o humor e as emoções dos clientes, analisando suas expressões faciais e linguagem corporal. Isso é útil para fornecer anúncios direcionados com o tom certo para os estados de espírito dos clientes. Por exemplo, muitos outdoors digitais fora de casa são equipados com câmeras para detectar a demografia e o humor do público para personalizar os anúncios exibidos. Por exemplo, a JC Decalques, uma empresa de publicidade, ou O8, criou um outdoor digital na Austrália que pode detectar expressões faciais e estimular as emoções dos transeuntes. Essa tecnologia inovadora foi utilizada na campanha Fix Your Hunger para o Yoplait Yogurt Smoothie. Os outdoors determinam o humor do público e distribuem vouchers adequados com base em suas emoções. No entanto, abordar as preocupações de privacidade associadas ao marketing de proximidade é crucial. Ele deve operar em um modelo baseado em permissão, permitindo que os clientes concedam ou neguem empresas a capacidade de rastrear suas localizações ou armazenar suas informações pessoais. Quando implementado com estas considerações éticas em mente, o marketing de proximidade permite que os profissionais de marketing ofereçam ofertas mais eficazes. Muitos varejistas, incluindo Walmart, Target, Kroger, Macy's e CVS, adotaram o marketing de proximidade devido à sua ampla gama de usos, principalmente na entrega de mensagens publicitárias específicas no local das proximidades e dentro de seus locais físicos. Um benefício notável é a capacidade de direcionar o tráfego de pedestres para as lojas. Os clientes próximos a uma loja podem receber notificações em seus aplicativos de smartphone sobre ofertas promocionais e direções da loja. Sobre ofertas promocionais e direções para a loja. Além disso, o marketing de proximidade facilita os anúncios na loja. Os varejistas podem rastrear os clientes enquanto eles navegam por diferentes corredores e seções da loja. Quando os varejistas detectam que os clientes passam mais tempo em um determinado local, indicando interesse em um produto específico, eles podem oferecer automaticamente promoções personalizadas. Essas ofertas específicas no local provaram ser mais eficazes para impulsionar a conversão de compra. O marketing de proximidade também desempenha um papel significativo na descoberta de produtos e na assistência aos clientes na navegação da loja. Os varejistas podem integrar o marketing de proximidade em seus aplicativos móveis, criando mapas digitais na loja que tornam mais fácil para os clientes localizar itens específicos em suas listas de compras e ver sua proximidade em tempo real com esses produtos. Além disso, o marketing de proximidade permite que os varejistas reúnam informações valiosas sobre o comportamento do cliente, como o tempo gasto na loja, as rotas seguidas dentro da loja e a eficácia das promoções na loja.
Essas informações são úteis para os varejistas melhorarem o sortimento de produtos, aprimorarem os layouts das lojas e as exibições visuais e projetarem promoções de produtos mais eficazes. Marketing contextual. Eu estou fazendo essa parada aqui no meio do vídeo para te dar um aviso. Olha só, você já pensou em ter acesso a uma coleção de livros que são a essência do marketing? Eu tenho 10 anos de experiência com marketing e eu já li muitos livros a respeito. Alguns muito bons, alguns não tão bons assim, e eu decidi separar alguns livros que eu considero muito bons, que me ajudaram na minha carreira, me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje. Separei esses livros, são mais de 10 livros, em um pacote único que você pode adquirir por um período de 1 ano ou vitalício. Nesse pacote, todo mês eu estou colocando um audiolivro novo. Tem vários outros livros que só tem em inglês também, que provavelmente não serão traduzidos para o Brasil e que são livros reconhecidos mundialmente como verdadeiras bíblias do marketing. Eu separei esses livros todos num pacote. Então tem o pacote essencial, que é um pacote por 1 ano. Você pode fazer o download de todos os audiolivros e tem acesso também a todos os audiolivros novos que vão sendo postados no pacote durante um período de 1 ano. E tem o pacote vitalício, que você tem acesso para sempre a todos os livros que a gente postar, enfim, aulas também, que eu colocar lá. Eu planejo colocar muita coisa nesse pacote, tá? Aulas, reviews, clube do livro, muita coisa ali dentro desse pacote, para você poder ter acesso ao resto da vida. Se você for comprar esses livros individualmente, você vai gastar aí mais de 5 mil reais. Você consegue comprar um pacote por menos de R$1.000 para ter acesso a praticamente 20 livros aí durante um período de 1 ano. E depois o pacote vitalício é um pouco mais caro, mas você tem acesso a uma infinidade de livros que a gente vai colocar nesse pacote. Entra no link que está na descrição aqui do canal para você conferir quais são os livros que estão no pacote e se você se interessa em adquirir esse produto. Outro aspecto crucial do marketing espacial é a implementação de interações personalizadas, comumente chamada de marketing contextual. Essa estratégia é amplamente utilizada na publicidade online, onde os anúncios são adaptados para se alinharem de perto com o conteúdo da página na web que está sendo visualizado pelo público. Para conseguir isso, um sistema de marketing contextual emprega um algoritmo que entende o ambiente online em que o público está envolvido. Ao analisar o conteúdo que estão consumindo, o sistema identifica e apresenta inventários de anúncios que correspondem aos temas deste conteúdo. Por exemplo, os espectadores de um vídeo de avaliação de carros podem ver comerciais de acessórios para carros, enquanto os leitores de um site de notícias esportivas podem encontrar anúncios de uma loja de artigos esportivos. Com a integração de tecnologias digitais em espaços físicos por meio do marketing espacial, agora é possível implementar o marketing contextual em ambientes do mundo real. O marketing de proximidade desempenha um papel crucial na coleta de informações abrangentes do cliente, incluindo suas identidades, dados demográficos, localização atual e comportamento de compra. Para enriquecer estes dados, as empresas podem integrar bancos de dados adicionais para permitir que a IA de back-end entenda melhor o verdadeiro contexto. Depois que a identidade do cliente é identificada, a IA pode acessar o banco de dados do programa de fidelidade para recuperar seus dados históricos de compra. Ao utilizar algoritmos de IA, as empresas podem compreender o relacionamento do cliente com eles e avaliar o potencial de oportunidade de venda cruzada e adicionais. As empresas podem sugerir os produtos mais adequados e o conteúdo relevante com base nesta análise. Por exemplo, um varejista de supermercado pode prever quais mantimentos regulares cada comprador provavelmente ficará sem e quando, com base em suas compras anteriores, sugerir então estes itens para reabastecimento. Além disso, eles podem recomendar produtos que se complementam. Uma loja de artigos esportivos, por exemplo, pode recomendar uma lata de bolas de tênis para clientes que já compraram raquetes. Da mesma forma, uma loja de departamento pode oferecer protetores solares infantis para clientes que compraram fraldas de natação. Além disso, as empresas podem incorporar informações ambientais externas, como eventos atuais, hora do dia e condições climáticas. Por exemplo, lojas de drive-thru selecionados do McDonald's utilizam menus digitais que mudam dinamicamente com base no tráfego, hora do dia e clima. O menu exibirá itens apropriados para o clima, como o McFlurry e shakes durante o tempo quente, e cappuccino ou chocolate quente durante o tempo frio. Quando os clientes pedem algo salgado, o menu pode recomendar um refrigerante para equilibrar. Durante os horários de pico de tráfego, o display pode oferecer um menu rápido para agilizar o serviço e minimizar os tempos de fila no drive-thru.
No passado, oferecer uma experiência contextual em espaços físicos dependia da capacidade da equipe da linha de frente de ler seus clientes, prestando atenção às suas necessidades e dicas não verbais. Alguns membros da equipe podem reconhecer clientes e ter interações anteriores, o que lhes permite oferecer um serviço personalizado. Os membros da equipe também precisam ter conhecimento sobre os produtos para recomendar os melhores aos clientes. No entanto, apesar de sua eficácia, essa abordagem não é eficiente. Hoje em dia, esta prática pode ser automatizada, possibilitando a customização em massa. Marketing aumentado. À medida que as empresas priorizam as experiências presenciais, elas recorrem cada vez mais à computação espacial para elevar a jornada do cliente em espaços físicos. Ao alavancar a computação espacial, as empresas podem introduzir uma camada adicional de engajamento digital que complementa a experiência física. Esse conceito é chamado de marketing aumentado. Uma abordagem prática para conseguir isso é utilizar a tecnologia para enriquecer a experiência do produto. Valorizam mais os aspectos experienciais do que os próprios produtos. Um exemplo notável é o uso da realidade aumentada, o AR, por varejistas de beleza e moda, permitindo que os clientes experimentem produtos de maquiagem e vestuário visualmente enquanto fazem compras online. Por meio desta tecnologia, os clientes podem visualizar como diferentes produtos aparecem em seus corpos, auxiliando no processo de tomada de decisão. Os varejistas também entenderam as experiências imersivas para suas lojas físicas. Por exemplo, a Sephora implementou recursos visuais de experimentação para batons, sombras e delineadores. Isso permite que os clientes explorem uma gama mais ampla de produtos antes de selecionar aqueles que desejam testar pessoalmente, simplificando o processo de seleção. Além disso, esta abordagem oferece uma maneira educacional e divertida para os clientes descobrirem os produtos que melhor atendem às suas preferências, aumentando sua disposição a pagar. As empresas também podem melhorar o envolvimento do cliente na loja, incentivando a interação com o espaço físico. Por exemplo, os varejistas podem introduzir experiências de gamificação, como gincanas, em que os clientes acumulam pontos interagindo com diferentes seções da loja. Além disso, displays digitais interativos, com tela sensível ao toque ou tecnologia de controle por gestos, permitem que os clientes se envolvam com o conteúdo digital dentro da loja. Um exemplo excelente desta abordagem é a loja de varejo social da Burberry da China, que integra perfeitamente as mídias sociais e experiências da loja. A marca de luxo incentiva os clientes a usar o WeChat, uma popular plataforma de mídia social, para explorar os produtos da loja, cada um equipado com uma etiqueta de código QR escaneável. Quando os clientes digitalizam estas etiquetas, eles podem acessar o conteúdo da narrativa do produto nas telas digitais da loja e em seus próprios dispositivos móveis. Além disso, os clientes ganham pontos com cada atividade interativa, que podem ser trocados por vários benefícios. A loja também possui uma vitrine interativa que não apenas mostra a coleção de moda da marca, mas também se adapta ao formato do corpo do comprador e responde aos seus movimentos. Essa exibição dinâmica cria uma experiência visual única e personalizada que os compradores podem capturar e compartilhar em suas plataformas de mídia social, ampliando ainda mais o alcance da marca e criando uma sensação de exclusividade. A Selfridges, em Londres, é outro exemplo de marketing aumentado. Eles transformaram os tradicionais displays de manequins comumente vistos em lojas de moda. Em vez disso, a vitrine da loja usa tecnologia digital. As vitrines digitais exibem representações artísticas animadas em 3D dos produtos vendidos na loja. Além disso, a vitrine pode ser comprada, permitindo que os clientes comprem diretamente digitalizando o código QR para os itens em destaque. O marketing espacial permite que as empresas ofereçam interações físicas que são aumentadas com experiências digitais. Ele proporciona uma experiência totalmente imersiva ao cliente, permitindo a interação com o produto e elementos em lojas físicas. Ao incorporar uma camada virtual, as empresas aprimoram a jornada do cliente, tornando-a mais conveniente, divertida e interativa. Implementando o marketing espacial. Para integrar com sucesso as experiências digitais em ambientes físicos de varejo, as empresas devem seguir um processo de 3 etapas. Eles devem primeiro entender os pontos problemáticos dos clientes. Esses pontos problemáticos geralmente incluem dificuldades na descoberta de produtos e um processo de compra tedioso. Ao observar estes desafios, as empresas podem identificar oportunidades para aprimorar a experiência do cliente. O próximo passo é determinar como o marketing espacial pode lidar com estes pontos problemáticos.
Os profissionais de marketing podem se inspirar no comércio eletrônico e aplicar ferramentas digitais como o código QR, realidade aumentada e sensores de proximidade para melhorar a descoberta de produtos e criar experiências envolventes. No entanto, avaliar a viabilidade e a conveniência destas soluções é crucial antes de implementá-las. As empresas devem avaliar suas capacidades, seus recursos e retorno sobre o investimento, garantindo que essas experiências digitais agreguem valor aos clientes. Notas do narrador. Logo abaixo este texto há uma figura de número 9.3 com o título 3 etapas do design de marketing espacial. Ela estará aparecendo na sua tela e também disponível no nosso blog. Confira os links da descrição. Fim das notas. O texto continua. Uma vez estabelecida a viabilidade e a conveniência, as empresas podem implementar experiências espaciais, começando com projetos piloto. Esta abordagem interativa permite que os profissionais de marketing encontrem o melhor equilíbrio entre oferecer experiências excepcionais ao cliente e alcançar ótimos resultados financeiros. Entenda os pontos problemáticos do cliente. Muitas empresas adotam a tecnologia apenas para parecer moderna e oferecer uma experiência única. No entanto, é importante reconhecer que o objetivo principal da adoção da tecnologia deve ser sempre resolver os problemas do cliente. Da mesma forma, ao integrar experiências digitais em interações físicas, é crucial começar identificando os desafios enfrentados pelos clientes e, em seguida, criar estratégias de como a tecnologia pode resolver estes problemas com eficácia. As empresas devem começar observando os pontos problemáticos dos pontos de contato puramente físico. Em ambientes físicos, o ponto problemático mais comum é a dificuldade de descobrir produtos. A maioria dos clientes tem problemas para encontrar itens específicos, especialmente em grandes varejistas com ampla variedade de produtos. O comércio eletrônico aborda esse problema implementando uma função de pesquisa e recomendações personalizadas. Uma ferramenta de pesquisa robusta ajuda os clientes com itens específicos em mente, permitindo que eles localizem e façam compras rapidamente. Por outro lado, as recomendações personalizadas atendem aos clientes que estão navegando sem necessidades específicas, sugerindo produtos relevantes com base em seus interesses. Consequentemente, os clientes que compram online não encontram as mesmas dificuldades em descobrir produtos, mesmo quando confrontados com uma vasta variedade. Portanto, a integração de experiências digitais que replicam o processo de descoberta de produtos no comércio eletrônico pode beneficiar os clientes. Além disso, a implementação destes recursos digitais faz sentido para as empresas, pois melhora a experiência e a satisfação geral do cliente. Outro ponto problemático comum é o tedioso processo de compra frequentemente associado às compras presenciais. Em algumas categorias, como mantimentos regulares, os clientes exigem conveniência, pois normalmente é considerada uma tarefa árdua. Portanto, eles pretendem concluir suas compras o mais rápido possível com o mínimo de aborrecimento. Por outro lado, os clientes buscam algo empolgante e envolvente em diferentes categorias, como moda, eletrônicos de consumo e móveis. O conceito de terapia de varejo, que pode tornar as pessoas mais felizes, proporcionando uma percepção de controle e estimulando os seus sentidos, entra em jogo. No entanto, frequentemente, mesmo nestas categorias, o processo de compra acaba sendo chato e transacional. Além disso, apesar de poderem tocar e sentir os produtos, os clientes enfrentam dificuldade em acessar informações adicionais e comparar produtos, como fariam nas compras online. Outro ponto de atrito significativo na jornada do cliente na loja é o checkout demorado, onde as filas e os tempos de espera muitas vezes frustram os clientes. Isso contrasta com o comércio eletrônico, onde a espera de checkout é instantânea e sem complicações. A pandemia que familiarizou os clientes com as compras online aumentou especialmente suas expectativas de que qualquer transação seja processada rapidamente. É importante observar que os pontos problemáticos do cliente podem variar entre diferentes setores e empresas. Compreender estes pontos problemáticos é crucial para determinar as principais prioridades de melhoria. Esse entendimento orientará os profissionais de marketing na criação de melhor experiência do cliente, que combina perfeitamente pontos de contato físicos e digital. Identifique oportunidades de marketing espacial. O próximo passo envolve determinar como o marketing espacial pode abordar pontos problemáticos específicos do cliente. Como muitos desses pontos problemáticos surgem do aumento das expectativas dos clientes em experiências de compra online, profissionais do marketing podem se inspirar no comércio eletrônico e aplicá-los aos canais físicos. Os profissionais de marketing precisam explorar várias soluções e avaliar suas qualidades. Por exemplo, se o ponto problemático estiver relacionado à descoberta de produtos, ferramentas digitais podem ser empregadas para ajudar os clientes a
a encontrar produtos. Soluções simples podem incluir a incorporação de código QR em produtos ou a introdução de experiências de realidade aumentada, ou AR, para aprimorar o processo de descoberta de produtos. Outra solução é usar sensores de proximidade para orientar os clientes na navegação na loja, oferecendo recomendações à medida que se aproximam de seções específicas ou ajudando-os a localizar os produtos com precisão. Para garantir uma experiência perfeita, um aplicativo móvel com todos esses recursos é essencial. O aplicativo deve ter um modo na loja que permita aos clientes digitalizar o código QR e acessar recursos de AR. Além disso, deve integrar-se aos sensores na loja para facilitar o marketing de proximidade e a navegação na loja. Como alternativa, se a frustração do cliente resultar do desejo de experiências envolventes, os profissionais de marketing devem considerar a incorporação de elementos divertidos na loja. Isso pode ser alcançado por meio de gamificação na loja ou exibições interativas. Por exemplo, os varejistas de moda podem utilizar provadores virtuais para oferecer aos clientes experiências mais emocionantes e inovadoras ao selecionar as roupas mais adequadas. Quando o desafio está no processo de checkout e pagamento, as possíveis soluções podem incluir a implementação de checkouts de autoatendimento, onde os clientes podem escanear seu carrinho de compra e pagar automaticamente com métodos de pagamento pré-salvos. Uma solução mais avançada poderia envolver a adoção de sistemas de pagamento, o Just Walk Out da Amazon, permitindo que os clientes selecionem itens, saiam da loja e tenham seu método de pagamento cobrado após a saída. Os profissionais de marketing devem avaliar a viabilidade das soluções. Eles precisam determinar se suas empresas têm os recursos e a capacidade necessários para desenvolver estas soluções digitais que orientam os clientes ao longo de sua jornada na loja. Além disso, devem avaliar o retorno do investimento da instalação destas infraestruturas tecnológicas. Além disso, é igualmente crucial avaliar se os clientes acham desejável usar e se envolver com estas experiências digitais. Os profissionais de marketing devem garantir que estas soluções não gerem novos pontos problemáticos, mas forneçam valor aos clientes. Implementar experiências espaciais. Avaliar a conveniência de experiências espaciais costuma ser um desafio para as empresas, pois requer a experimentação de soluções digitais para determinar se estas novas experiências do cliente serão bem-vindas e justificar seus investimentos. As empresas devem dar um salto a fazer investimentos iniciais para estabelecer a infraestrutura necessária. O desenvolvimento de infraestrutura para experiências espaciais abrangentes podem ser um experimento caro. Por exemplo, o marketing espacial envolve a implementação de uma infraestrutura de sensores inteligentes que podem envolver a instalação de várias tecnologias, como beacons ou câmeras de reconhecimento facial em toda a loja. Estes sensores desempenham um papel crucial na captura de dados e no fornecimento de experiências personalizadas aos clientes. No entanto, a instalação e manutenção destas infraestruturas requer um compromisso financeiro significativo. Da mesma forma, a incorporação de displays interativos, como vitrines digitais ou provadores virtuais, também demanda recursos financeiros substanciais. Esses elementos imersivos aprimoram a experiência do cliente, oferecendo maneiras inovadoras de interagir com os produtos. No entanto, sua instalação envolve despesas de hardware, software e criação de conteúdo. Considerando os altos custos envolvidos, é compreensível que muitas empresas abordem a implementação de soluções de marketing espacial com cautela. Para mitigar riscos e controlar despesas, as empresas geralmente optam por testar suas respostas em menor escala, geralmente começando com suas lojas principais. Essas lojas representam a identidade da marca e servem como vitrine para novas iniciativas. Ao testar as experiências espaciais destas lojas, as empresas podem avaliar a resposta do cliente e coletar informações valiosas antes de expandir para um número mais significativo de locais. A fase piloto permite que as empresas avaliem a eficácia da infraestrutura e o impacto das experiências espaciais no comportamento do cliente. Ele oferece uma oportunidade de ajustar a tecnologia, enfrentar quaisquer desafios que surjam e tomar decisões baseadas em dados com base no feedback recebido. Esta abordagem interativa ajuda as empresas a otimizar seus investimentos e alinhar suas estratégias com as preferências e expectativas de seu público-alvo. Em última análise, o objetivo é encontrar um equilíbrio entre inovação e viabilidade financeira. Ao testar experiências espaciais em locais selecionados, as empresas podem reunir evidência de sua conveniência e avaliar se os benefícios potenciais superam os custos. Essas abordagens prudentes permitem que as empresas tomem decisões informadas e expandam com confiança as iniciativas de marketing espacial em toda a sua área de varejo.
Resumo: fornecendo interações naturais entre humanos e máquinas. Nas últimas décadas, a maneira como os humanos interagem com as máquinas mudou para telas sensíveis ao toque, e com o avanço da tecnologia, as máquinas estão cada vez mais emulando as capacidades humanas. O marketing espacial aproveita esta tendência integrando interações físicas com experiências digitais intuitivas. A computação espacial aprimora o marketing de proximidade, permitindo que os profissionais de marketing detectem a presença dos clientes e forneçam mensagens personalizadas. Ele também aproveita o marketing contextual, que permite que os profissionais de marketing forneçam propostas de valor personalizadas aos clientes com tecnologia de IA. Em última análise, o marketing espacial trata de combinar experiências físicas e digitais, aumentando o mundo real com conteúdo de interações digitais. Perguntas para reflexão. Como sua empresa pode aproveitar o marketing espacial para aprimorar as experiências do cliente em locais físicos? Por exemplo, como você estabelece a infraestrutura necessária para identificar clientes e fornecer ofertas personalizadas? Além disso, que experiências digitais você poderia integrar ao espaço físico? Como você garante que as preocupações com a privacidade sejam abordadas de forma eficaz durante a coleta e análise de dados do cliente para marketing espacial? Quais são alguns dos outros desafios que podem surgir durante a implementação do marketing espacial? O cronograma das publicações aqui do canal funciona da seguinte forma. Postamos os episódios dos audiolivros aqui no canal a cada 5 dias. Assim você fixa bem o conteúdo e dá tempo de se atualizar. E no final, após todos os episódios estarem postados, publicamos um vídeo único e completo do livro, para que você possa ver tudo de uma vez aqui no canal, ou acesse o nosso blog e baixe o arquivo para poder ver offline. Fique ligado nos episódios e prepare-se para a nossa live de encerramento. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você ser lembrado de quando vai acontecer as nossas reuniões. Eu estou ansioso para essa troca de conhecimento com você. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que achou deste episódio. E se tem algum livro dos temas como criatividade, marketing e artes visuais, não deixe de pedir aqui nos comentários. Obrigado por ouvir. Clique para ver o próximo episódio ou confira os vídeos sugeridos.